Hoje eu, Jorge Augusto, vim aqui no Centro Técnico da Audi do Brasil em São Paulo para mostrar para vocês alguns modelos da nova linha RS da Audi que vão chegar aí ao Brasil. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai ver detalhes aí do novo RS6, novo RS7, o RSQ8 e até mesmo o RSQ3. Lembrando que a Audi está fazendo uma reformulação completa de toda a linha. Obviamente existirão depois outros modelos, mas nesse vídeo nós vamos conhecer o detalhe desses modelos que eu já apontei para vocês. Como acontecia na geração anterior e agora a mesma coisa, RS6 e RS7 são modelos montados sobre uma mesma engenharia. Agora eles estão usando a plataforma MLB Evo. O que isso quer dizer? Pessoal, esses carros têm, por exemplo, a mesma motorização e o mesmo sistema de tração. O que acontece é que eles têm carrocerias diferentes. A RS6 é uma Station Wagon, enquanto o RS7 é um coupé de 4 portas. Mas do ponto de vista de tecnologia, eles são muito parecidos. Tanto a RS6 quanto a RS7 têm uma importante tecnologia incorporada, que inclusive é série. Estamos falando aqui do sistema de farol de LED Matrix LED. O que é isso? É um sistema muito inteligente onde você tem vários blocos de LED para fazer uma iluminação sempre perfeita, ou seja, ele consegue identificar o que está acontecendo à frente do carro a partir de uma câmera instalada ali no para-brisa do veículo. E aí ele vai recortar a iluminação do LED para quê? Ele não ofusque quem está à frente ou na contramão, ao mesmo tempo que ele ilumina áreas escurecidas. E outra coisa, este farol aqui também vem com o sistema laser da Audi. Mas como é que funciona isso? Esse laser ele não consegue ser acionado pelo motorista. Ele tem um acionamento automático toda vez que o carro está em rodovia, então ele tem que passar de uma determinada velocidade e, mais importante, não pode existir nenhum outro carro no campo visual do veículo. Dessa forma, o laser é acionado automaticamente. E toda vez que existe um outro veículo ou tráfego na contramão, o laser se desliga. Mas o sistema Matrix LED funciona permanentemente e isso te dá um ganho visual muito bom, porque você não vai ofuscar as pessoas ao mesmo tempo que você vai ter campo máximo de iluminação. Outro ponto interessante aqui, tanto no RS6 quanto no RS7, é o sistema de controle de cruzeiro adaptativo. Para isso, ele usa esses dois sensores aqui na frente que ficam ao lado do símbolo da Audi. Na verdade, isso aqui é um radar eletromagnético que mede a distância em relação ao carro da frente. E além da função de controle de cruzeiro adaptativo, aqui também está o sistema do Traffic Jam, que quando você está na cidade, está no trânsito, o trânsito para, o carro para no trânsito e ele começa a acelerar automaticamente. Lembrando que esse sistema também é apoiado pelo sistema de manutenção de faixa, que aí no caso usa a câmera no para-brisa. Dessa forma, você tem um auxílio de condução, não é uma direção autônoma, mas de toda forma esse equipamento é série, tanto na RS6 quanto na RS7. RS6 e RS7 só possuem dois opcionais que podem alterar o preço do modelo, que são respectivamente cores especiais e o sistema de freio cerâmico, que inclusive esses carros estão equipados. Esses opcionais mudam o preço dos carros. Agora olha só, pessoal, o sistema de freio cerâmico tem uma curiosidade interessante. Muita gente pensa que o freio cerâmico faz o carro frear mais do que o sistema convencional metálico. Isso não é verdade. Os dois carros sempre freiam a mesma coisa. A diferença no sistema cerâmico está na questão do fading, ou seja, quando você usa repetidamente o freio, ele aquece e perde eficiência de frenagem. Quando o freio é cerâmico, ele permanece freando por mais tempo de modo mais eficiente, e é essa a diferença do sistema cerâmico. Então, se você vai fazer um uso mais intenso do carro, como por exemplo um track day, o carro vai continuar freando por mais tempo de forma eficiente. Outra coisa importante, quando o carro recebe o sistema de freio cerâmico, ele fica 34 kg mais leve. Outro item muito legal aí do RS6 e do RS7 é o sistema de direção dinâmica. Como é que funciona isso? A direção é inteligente. Então, quando você está em baixa velocidade, você vai fazer manobra, você vira menos o volante e ele vira mais a roda, justamente para facilitar a manobra. E quando você está em alta velocidade, a relação se inverte. Se eventualmente você movimentar rapidamente o volante, ele vai virar menos o carro. Tudo isso para manter a dirigibilidade sempre o mais precisa possível. E para completar aí a direção dinâmica na frente, você também tem o eixo traseiro dinâmico. O que é isso? As rodas aqui atrás podem se movimentar. E isso é muito interessante, porque quando você está em baixa velocidade e vai fazer uma manobra, se você virar para a esquerda, a roda traseira vai virar um pouco para a direita, para diminuir o raio de curva do carro.
Entretanto, quando você está na estrada em alta velocidade, aí a relação também se inverte. Quando você vira o carro para a esquerda, a roda traseira também vira um pouquinho para a esquerda. Tudo isso para dar melhor dirigibilidade. Dessa forma, a gente tem uma condição de dirigibilidade ímpar, tanto na RS6 quanto no RS7. Outra coisa muito interessante aqui é o sistema de tração da RS6 e do RS7. Estamos falando do 4, só que aqui é o sistema Torsen, ou seja, permanentemente as 4 rodas sempre têm tração. Então não é um sistema sob demanda. E olha só, normalmente o que nós temos aqui são 40% do torque no eixo dianteiro e 60% do torque no eixo traseiro. Só que justamente pelo sistema Torsen você consegue ter uma variação de acordo com o tipo de piso. E nesse caso, se você tiver algum eixo escorregando, olha só, o sistema consegue jogar até 70% da tração no eixo dianteiro, deixando 30% no eixo traseiro, ou fazer o seguinte, ele coloca apenas 15% de tração no eixo dianteiro, mandando 85% da tração para o eixo traseiro. E não podemos esquecer, esses carros também contam com o diferencial esportivo, que é um sistema muito bem montado pela Audi, onde, quando você está fazendo curva com o carro, o lado interno da curva tende normalmente a perder tração da roda, porque você está apoiando do lado externo. E aí o que o diferencial esportivo faz? Ele consegue transferir o torque da parte interna para a parte externa através de um sistema mecânico. Ele não vai pinçar o freio na roda, ele vai usar um sistema eletrohidráulico e mecânico para conseguir passar o torque para a roda que tem mais contato com o chão. RS6 e RS7 são equipados com um motor de fazer inveja a muita gente. Estamos falando de um V8 biturbo 4.0 litros com sistema de injeção direta. E esse motor aqui tem números bem interessantes. Para começar, pessoal, são 600 cavalos de potência. O torque máximo dele é de 800 Nm, o que equivale a 81,5 kgfm. Esse motor aqui está sempre associado a uma transmissão automática de 8 marchas. Atenção, não é uma robotizada de dupla embreagem, é uma automática mesmo. Pessoal, esse conjunto de motor aqui leva o RS6 e o RS7 de 0 a 100 km por hora em apenas 3,6 segundos. Agora olha só, você tem duas configurações de velocidade máxima. Ele pode ser 280 km por hora caso você não tenha um sistema de freio cerâmico, mas com o sistema de freio cerâmico ele vai a 305 km por hora de velocidade máxima. E tem mais algumas curiosidades. Esse motor aqui não é o mesmo motor da geração anterior, da RS6 e da RS7. Ele é um novo motor, inclusive o código dele é o EA825. E esse motor, pessoal, uma das diferenças é justamente a pressão do turbo, que subiu aqui 0,2 bar. Dessa forma a gente consegue ter um conjunto muito eficiente, porque a gente não pode esquecer, esse conjunto está associado também à eficiente tração 4. Aqui também temos a versão super esportiva aí do SUV Q8. No caso, estamos falando aí do RS Q8. Primeiramente, esse carro tem a mesma carroceria do Q8 que a gente já conhece. E ele também tem algumas coisas muito parecidas ou exatamente iguais ao RS6 e ao RS7, que é o caso do sistema de motor e o sistema de tração. Então é o mesmo motor V8 biturbo, também o mesmo sistema de tração Torsen e também o mesmo câmbio Tiptronic automático de 8 marchas. Esse carro também tem o eixo traseiro dinâmico, que é aquele que as rodas conseguem mudar de direção de acordo com a condução que você está fazendo. Só que aqui existem algumas outras diferenças. Este carro não tem um sistema de direção ativa, a direção aqui é convencional. Entretanto, o RS Q8, assim como o Q8, tem suspensão a ar, que você consegue inclusive mudar a altura da suspensão. Só que no RS Q8, essa suspensão ela foi ajustada para uma condição esportiva, diferente do Q8 convencional. Outro ponto interessante, aqui nós também temos o farol do tipo Matrix LED, que é o farol ativo para iluminação. Entretanto, no RS Q8 não está disponível o sistema laser do farol. Outro modelo aí que faz parte da nova linha RS da Audi é o RS Q3. Como a gente já viu no Q3, ele tem uma nova plataforma. Aqui acontece a mesma coisa, só que existe uma importante diferença. O RS Q3 agora tem aquela carroceria Sportback, que tem esse visual mais coupé, diferente do Q3 que tem mais o visual do SUV. Mas também tem mais novidade aqui. A motorização aqui é nova para o RS Q3, mas a gente já conhecia esse motor.
Estamos falando dos 5 cilindros em linha turbo, que já equipava o RS3. É um motor com 400 cavalos de potência e 480 Nm de torque, o que dá quase 49 kg de torque. Esse motor aqui, pessoal, também está associado a um sistema de tração 4. Só que o câmbio aqui, ele é um S-Tronic, ele é um robotizado de dupla embreagem de 7 marchas. Inclusive, ele tem uma caixa específica para ele, que é a DQ500, justamente para suportar esse torque maior. Agora, olha só, o sistema de tração 4 aqui, ele é assim. A tração acontece normalmente nas rodas dianteiras e através de um sistema Haldex, ele conecta o eixo traseiro sempre que é necessário para você ter, digamos assim, uma melhor aderência. Outro detalhe interessante, o RSQ3 agora tem velocidade máxima limitada em 280 km por hora. Além de mais potente e mais bonito, o RSQ3 também ganhou outras tecnologias. Vou começar aqui pelo farol. Aqui na frente nós temos o sistema de LED Matrix. Ele é muito mais eficiente. Inclusive, a linha de seta aqui também é dinâmica, como acontece com a traseira. Outra novidade aqui também é que o sistema Audi MMI, que já tem os sistemas de tela touch e tem o Virtual Cockpit, vai trazer também o GPS embarcado. Não está disponível no Q3, mas no RSQ3 estará disponível. Junto com esse motor mais poderoso, nós temos o sistema ativo de flap de escapamento, que você consegue mudar o som do escapamento. E olha só, esse carro também tem um botão no volante que você consegue fazer acesso direto às funções de personalização do modo RS. O RSQ3 traz algumas assistências a mais de condução. Como acontece no Q3 Black, que você tem o controle de cruzeiro adaptativo com radar frontal, aqui também nós temos esse dispositivo. Porém, o RSQ3 traz uma câmera ali no para-brisa e serve justamente para o sistema de assistência de volante, que faz pequenas correções e até mesmo vibra o volante quando você está saindo da faixa. Ou seja, mais tecnologia embarcada no modelo. Agora, para a gente entender um pouquinho aqui de como é que funcionam as personalizações dos modelos RS6, RS7, até mesmo o RSQ8, quem vai me ajudar aqui é o Gerald Flecamp, gerente de produto. Tudo bom, Gerald? Tudo bem, e você, Jorge? Gerald, eu entendi agora que parece que vocês têm uma capacidade de personalização dos RS bem diferente, ou seja, o cliente não vai chegar lá na concessionária e vai comprar um carro pronto. Ele vai poder escolher o carro, é isso mesmo? Sim, Jorge, a gente está falando de um carro super exclusivo. É a retomada da Audi Sport no mercado brasileiro. Então a gente quis trazer exatamente esse atrativo, exclusividade para um carro super exclusivo. E exatamente isso que você falou, é uma linha de raciocínio, de configuração, na qual você tem um preço fechado do carro e você tem diversos itens que você pode customizar. Preço fechado. Preço então, quer fechado. dizer, tirando a questão do freio cerâmico e da pintura, o preço é sempre o mesmo. Exatamente. Tem alguns itens de personalização que tem um custo adicional e tem outros que é dentro do mesmo preço do carro você pode customizar. São 10 itens diferentes que você pode customizar no RS6, no RS7 e no RSQ8. Tanto eles na parte externa, como inclusive os anéis da Audi no capô. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Nós temos a RS6 com os anéis escurecidos, enquanto a RS7 está com o anel cromado. Exato. Dentro de fora do carro, os anéis, até o interior do veículo. Então, cores externas, acabamentos externos, como também acabamentos internos. O teto interno do veículo pode ser em preto ou em prata. Costura, cintos, você pode customizar diversos itens. Ou seja, o cliente vai comprar o carro, vai escolher o carro exatamente como ele quer e o carro vai chegar para ele nessa configuração dentro de um preço, como você disse, com exceção de alguns itens, é um preço fechado, mais customizado. Correto, perfeito, é exatamente isso. E isso vai trazer uma diversidade enorme que o cliente pode customizar, pode optar no seu carro. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, agora a linha RS ainda tem essa possibilidade. Outro modelo da linha RS que permite personalização é o inédito RSQ3 com a carroceria Sportback pela primeira vez no Brasil. Agora, Gerald, esse aqui você também consegue fazer várias coisas aqui, né? Sim. São 8 itens diferentes que você pode customizar, Jorge. O mesmo raciocínio nos outros modelos que a gente já apresentou. O RSQ3 também, por ser um Audi Sport, pode ter toda a customização para o consumidor. Uma das coisas que eu achei muito legal aqui é a personalização de painel, que a gente consegue ver até acabamentos em Alcântara, né, Gerald? Sim, são 3 opções de pacotes que a gente tem para a parte interna, com 3 cores diferentes, que diferencia o apoio de braço na porta, o painel, inclusive aqui na cabeça do banco, você pode selecionar 3 cores diferentes.
Pessoal, moral da história, você vai ter um RS só seu, feito sob medida para você. Gostou da nova linha RS da Audi? Pois bem, pessoal, a nossa dica é você procurar a Audi Center Campinas. Certamente é essa concessionária que você vai conseguir fazer o melhor negócio no seu próximo RS 0 km.